E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre do que é fisiologia. Mas calma, antes de começar o vídeo, você que não é inscrito já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado. E também nos siga nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @virgilioprof, onde você também poderá acompanhar as postagens que nós fazemos, tanto no feed e nos stories. E claro, ficar por dentro ainda mais de tudo que é postado, tanto no Instagram quanto no YouTube. Bom, como eu falei, iremos falar um pouco hoje sobre fisiologia e saber de como é que esse conhecimento, saber de como é que esse assunto está relacionado diretamente com a radiologia e com a anatomia em geral. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, a fisiologia, por sua vez, não é considerado um sistema. Entretanto, a fisiologia pode ter sinônimo como funcionamento. Funcionamento de todos os sistemas que compõem o corpo humano. Bom, já sabemos que a anatomia vai nos dizer exatamente o nome do sistema, o nome do órgão e o nome da estrutura. A fisiologia entra em conjunto com esse conteúdo para que possamos entender agora como é que ele funciona. Por exemplo, sabemos que temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo, mas como é que eles funcionam? Sabemos que o coração ele possui 4 câmaras, átrio e ventrículo, mas como é que ele funciona? É aí onde entra a questão da fisiologia. É sabermos exatamente como é que cada órgão, como é que cada sistema vai ter o seu funcionamento com relação ao corpo humano. Lembrando, mais uma vez, que os sistemas do corpo humano eles funcionam de forma integrada, ou seja, eles atuam de forma em conjunto. Bom pessoal, a fisiologia com relação ao corpo humano vai nos dizer exatamente como ele funciona. Entretanto, existem algumas alterações funcionais que podem ser expressadas pelo corpo, tanto de forma anatômica, ou seja, onde temos uma alteração onde é possível identificar visualmente por meio da anatomia macroscópica, que é aquele tipo de anatomia onde a gente consegue estudar simplesmente observando ou tocando, onde a gente não precisa de nenhum tipo de equipamento para poder aplicar esse método. Entretanto, existem também algumas alterações funcionais, ou seja, alterações internas que podem existir, mas que estão ali silenciadas, que podem ou não também dar indícios anatômicos. Por exemplo, existem algumas doenças que aparentemente com relação ao corpo humano não dá sinal nenhum. Entretanto, algumas alterações funcionais, principalmente com relação ao sistema nervoso, nós conseguimos enxergar se o indivíduo ele tem ou não alguma alteração. E da onde é que vem essa alteração? Quais são os sistemas que estão sendo alterados? É aí onde entra a parte da fisiologia, principalmente com relação aos estudos que são aplicados. E claro, cada estudo, cada diagnóstico é diferente, tanto de um como de outro. Então é necessário também aplicarmos a técnica específica para saber que tipo de alteração funcional pode estar sendo desencadeada ali. A fisiologia, por sua vez, ela vai estar também diretamente correlacionada com o sistema endócrino, uma vez que o sistema endócrino é o responsável por produzir e liberar hormônios para o nosso corpo. Então, por exemplo, digamos que você está em uma rua andando tranquilamente e de repente o seu corpo precisa exercer uma ação onde você precisa correr. Como é que vocês acham que isso ocorre? É assim, de forma instantânea. Teoricamente, o corpo da gente ele está sempre preparado para toda ação, há uma reação. Então, as glândulas adrenais, que são glândulas que ficam próximo à região renal, na parte superior, onde também pode ser chamada de glândulas suprarrenais, vão liberar a adrenalina no nosso organismo para que o batimento cardíaco seja acelerado. Com esse batimento cardíaco vai existir uma maior circulação sanguínea e com essa maior circulação sanguínea vai existir uma maior oxigenação para todo o corpo. E daí é onde você vai conseguir desempenhar tal corrida para poder correr, para poder se esconder, para poder fazer qualquer uma outra atividade que você saia do seu modo estável para o seu modo excitado.
E assim, a fisiologia pode ser facilmente compreendida. Saber exatamente como é que cada sistema, cada estrutura do corpo humano vai funcionar a depender da ação que ele vai sofrer. Outro tipo de exemplo muito comum com relação ao sistema fisiológico, ou melhor, a parte funcional do corpo humano, é quando nós almoçamos. Após o período de almoço, geralmente o nosso corpo tende a relaxar um pouco mais e bate aquela sonolência onde a gente tem aquela preguiça. Isso é comum, professor? Dependendo de indivíduo para indivíduo, é super comum. Isso depende da rotina que aquele indivíduo tem. Se aquele indivíduo ele tem um costume diário de sempre tirar um descanso de 10 a 15 minutos após o almoço, é comum que ele tenha esse estilo de vida até que esse ciclo seja mudado. Mas, geralmente, qualquer indivíduo tem essa pausa, tem esse momento de descanso. Por quê? Depois da refeição, é comum que o sistema digestório entre em ação agora para poder fazer todo o processo de digestão, tanto as quebras enzimáticas, tanto com relação à produção de suco gástrico, entre outras ações que o sistema digestório vai ter que agir. E assim, a fisiologia ela vai sendo dada com relação ao corpo humano. Tá, professor, é possível estudar fisiologia apenas com os exames de imagem? Sim. Lembra que eu falei para vocês que a fisiologia está relacionada com o funcionamento do órgão ou do sistema? Pois bem, na radiologia existem exames específicos no qual a gente vai conseguir enxergar determinadas fisiologias, determinados funcionamentos de alguns órgãos e algumas estruturas. Claro que nem sempre a gente vai conseguir estudar tudo, mas existem sim alguns exames que a gente consegue enxergar. E isso está denominado principalmente com relação aos exames contrastados, como uma tomografia excretora, como uma esofagografia, uma radiografia do esôfago, estômago e duodeno, ou seja, uma seriografia. A gente vai conseguir enxergar também a tomografia computadorizada, onde a gente vai conseguir realizar o exame de angiotomografia, no qual, por meio da adição do contraste venoso, é possível observarmos toda a extensão da aorta e saber se tem ali alguma disfunção, seja um aneurisma, seja uma dissecção e até mesmo outros tipos de alterações que aquela estrutura pode sofrer. E no exame contrastado, a gente consegue enxergar se aquela estrutura está funcionando de forma correta, ou seja, de forma anatômica ou não. Existem também outros exames que são realizados na especialidade médica de medicina nuclear, que são denominados de cintilografia. A medicina nuclear é uma especialidade médica onde está voltada especificamente apenas para estudos funcionais. E sim, é um ramo da radiologia onde são realizados vários tipos de exames diariamente. Cintilografia óssea, cintilografia pulmonar, cintilografia cerebral e o principal, cintilografia do miocárdio. Outra técnica que também é possível estudar o corpo humano com relação ao sistema funcional, com relação à fisiologia, com relação ao funcionamento do corpo humano, é na técnica de radiologia intervencionista, especificamente na hemodinâmica, onde, por meio do cateterismo, é possível avaliar as artérias coronarianas do coração e saber se elas, de fato, estão irrigando, estão oferecendo sangue rico em oxigênio para o coração de forma adequada. Quando não, é realizado um procedimento minimamente invasivo já para poder fazer o tratamento. Enfim, gente, na área da radiologia existem vários outros métodos de diagnóstico que permitem não só apenas os estudos anatômicos, ou seja, aqueles estudos estáticos, mas também estudos funcionais, imagens funcionais, imagens fisiológicas que oferecem ao médico a possibilidade de ter uma noção de como é que aquele órgão, de como é que aquele sistema, de como é que aquela estrutura está funcionando no nosso organismo. Bom, pessoal, com relação aos sistemas do corpo humano, facilmente nós iremos conseguir estudar com mais facilidade o sistema circulatório. Por quê? Na área da radiologia, é muito comum a adição do contraste para observarmos o sistema circulatório, por exemplo, com relação à administração do contraste iodado, iônico ou não iônico, que vai servir aí para estudar todo o sistema circulatório, a depender da região que vai ser solicitada pelo médico. Então, eu falei da angiotomografia, mas pode ser uma angiografia cerebral,
pode ser uma angiografia dos membros inferiores, uma angiografia dos membros superiores, enfim, entre outros exames que são realizados. Mas também conseguimos estudar o sistema digestório, com a adição tanto do sulfato de bário, que vai servir para estudar o esôfago, vai servir para estudar o estômago e também vai servir para estudar o intestino delgado e o intestino grosso, tanto de forma anatômica e natural, ou seja, tendo o fluxo gastrointestinal normal, como também de forma retrógrada, a exemplo do exame enemopaco, que é um exame específico para estudar o sistema digestório com relação ao intestino grosso, que também é realizado amplamente na área da radiologia com relação aos exames contrastados. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @rugidoprof, onde você, além de tirar suas dúvidas, poderá radiologar de pertinho de nós, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Ah, e não se esqueça, sempre deixe um like no início do vídeo, ou se você não deixou ainda, já vai deixando aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!